E aí, tudo bem, seus fanáticos por animes? Hoje iremos falar do anime em que o pai do protagonista foi comprar cigarro. Tadinho do Gon, né? Mas, brincadeiras à parte, hoje iremos falar sobre Hunter x Hunter, mais especificamente sobre o arco das formigas Quimera, ou Quimera antes, como vocês preferirem, é claro. Bem, pessoal, essa saga foi responsável por basicamente quebrar aquele clássico clichê do protagonista bonzinho que só quer salvar o mundo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se é a sua primeira vez por aqui, já que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no compartilhamento do canal. Então, recado dado, bora pro vídeo! Todos os arcos de Hunter x Hunter são incríveis. No entanto, o arco das Formigas Quimera merece um destaque especial. E isso não é pra menos, galera. Desde o início, o Togashi, o autor de Hunter x Hunter, tinha planos extremamente ambiciosos para esse momento da obra. Mas, como esse arco é grande e complexo e subdividido em várias camadas, tivemos que separar alguns tópicos para definir o quão bom é essa saga e como o anime dos caçadores trabalha magnificamente cada um dos seus personagens. Para trabalharmos o arco das Formigas Quimera e dar o seu veredito final de como ele consegue ser o melhor arco de Hunter x Hunter, tivemos que separar esse vídeo em 3 tópicos. Então, vamos começar pelo primeiro tópico. Afinal, o que significa ser humano? Essa pergunta pode parecer bem ambígua, porém é algo que o espectador fica se perguntando o tempo todo enquanto assiste a esse momento da obra. Afinal, não é sobre o que significa, e sim o que define um ser humano. Uma vez que tendo esses conceitos em nossa cabeça, personagens como o Rei Formiga, Meruem, melhor personagem de Hunter x Hunter, e o próprio protagonista Gon são desenvolvidos. Vamos entrar em mais detalhes a respeito do Meruem e do Gon mais pra frente no vídeo. Togashi busca colocar em nossas cabeças que o verdadeiro vilão desse arco não são as Formigas Quimera, e sim os sentimentos humanos. Sentimentos como raiva, ódio e até mesmo o amor. Podem desencadear guerras, conflitos e muito mais. Como já dizia o Sasuke em Naruto, né pessoal? Quando o homem aprende a amar, ele deve aguentar o risco de odiar. E essa frase não podia se aplicar melhor aqui em Hunter x Hunter. Afinal, eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu um pouquinho desse arco, né? Pelo menos sabe o que acontece nele, um pouco. Portanto, galera, a gente pode concluir que não são apenas sentimentos ruins que desencadeiam maldade em uma pessoa, mas sim sentimentos bons também. Notamos como os antagonistas mudam drasticamente após a rainha se alimentar de seres humanos e, através de um processo chamado fagogênese, transmitir as características humanas para a futura geração de formigas. E galera, quando eu falo transmitir características humanas, eu falo muito além de simplesmente coisas comuns. Atos como a própria fala, que é uma característica comum do ser humano, desde coisas muito mais complexas como a manipulação de Nen, foram transmitidas para as quimeras da futura geração. Porém, nem tudo são flores. E outras características humanas, como a individualidade, começaram a tomar conta daquele grupo de formigas, onde, a partir daquele momento, aqueles soldados que antes tinham um simples objetivo de alimentar a rainha, agora queriam ter um nome e também tinham seus interesses pessoais, seus próprios interesses. Isso é uma característica comum do ser humano, pessoal. Se perguntem em casa, todos vocês, o que move vocês? O bem da sociedade ou os seus próprios interesses pessoais? Em uma sociedade de animais ou coisas do tipo, o que move é o bem comum de todos. Só que nós seres humanos somos diferentes, porque somos seres racionais e que todos queremos sobressair sobre os outros. Vocês entendem onde eu quero chegar? Ou seja, aquele grupo fechado, que antes seguia as regras propostas pela rainha, pelo contato com os seres humanos, mudaram totalmente o seu jeito de ser. Uma vez que basta compararmos algumas formigas, como por exemplo, o próprio Colt, galera. Ele nasceu de seres humanos mais inocentes, aquelas duas criancinhas. Os primeiros que a rainha ingeriu, os primeiros seres humanos que a rainha ingeriu. E quando ele nasceu, ele mantinha aquele pensamento de formiga, aquele ato de, eu quero alimentar a rainha, eu quero proteger, eu quero fazer o melhor pro grupo. Porque ele veio de um ser inocente. Mas outras formigas, como aquelas formigas que o Kaito, o Gon e o Killua enfrentaram mais pra frente na obra, que tratavam os seres humanos igual cachorro, eles tinham nascido de seres humanos ruins. Lembram? A parte oculta da NGL, que era sustentada pelo Gyro lá, aquele líder do mal. Então, como eles nasceram de seres humanos ruins,
automaticamente eles adquiriram padrões ruins, onde eles sentiam gosto em matar e tratar as outras pessoas como cachorros. に教えておいてやる。わしがお前ら人間を殺す一番の理由は食うためでも食わすためでもない。じゃあ何？楽しいからだ。わしはな、口から内臓が飛び出る時の No segundo tópico, a gente pode separar a humanização do vilão. Galera, agora a gente vai entrar, na minha opinião, no vilão mais desenvolvido de toda a obra dos animes. Eu coloco ele como o melhor vilão porque eu curto muito o desenvolvimento do personagem. Até porque o jeito que o Meruem entra em Hunter x Hunter, ninguém sentia nem sequer um pingo de empatia por ele. Pessoal, ele se achava o bambambam. Ah, eu sou o rei, eu já nasci predestinado, eu tenho um potencial de aura incrível. E gente, literalmente, o Meruem via os seres humanos como criaturas inferiores. Na cabeça dele, os humanos apenas serviam de alimento, para que assim as formigas pudessem desenvolver 100% do seu potencial. E literalmente, ele não demonstrava respeito por ninguém, ninguém mesmo, nem mesmo pela guarda real, que era seus subordinados diretos. Mas isso foi até ele se deparar com a Komugi, e quando isso acontece, o rei fica perplexo. Afinal, como alguém tão frágil e fraco poderia ser tão bom em um jogo? Com isso, pouco a pouco, Meruem vai entendendo que cada pessoa, cada indivíduo tem um potencial individual e que os seres humanos não são apenas comidas ou peões. E ele chega finalmente a essa conclusão quando ele trava uma das batalhas mais épicas de todo Hunter x Hunter com o velho Netero. Galera, esse duelo foi incrivelmente incrível, incrivelmente incrível mesmo, onde o presidente da Associação Hunter mostra a Meruem o potencial ilimitado dos seres humanos, e aquilo intriga o Rei Formiga. Afinal, como o ser humano poderia ser tão forte? Os seres humanos eram uma raça inferior até um ponto, vocês entendem? E agora o Meruem viu que os humanos não eram aquele lixo que ele pensava. Cada um podia desenvolver um talento pessoal, um talento individual. Por exemplo, a Komugi era boa no jogo. O Netero era um humano que simplesmente sobressaía a basicamente qualquer outra formiga. Vocês entendem? Esse personagem é tão incrível que algumas pessoas, como eu por exemplo, consideram o mais bem desenvolvido de todo o anime. E não é pra menos, né? O jeito ao qual o Togashi trabalhou foi simplesmente incrível. 俺は一人じゃねえ。人間をなめるなよ、メルエム。 Pessoal, agora a gente vai finalizar com o terceiro tópico, e isso é a coisa mais surpreendente de Hunter x Hunter pra mim, porque a gente vai trabalhar agora sobre a total quebra de expectativa em relação ao protagonista. Gente, como eu disse no início do vídeo, o Gon, no início desse arco, ele era aquele clássico protagonista bonzinho, que tinha nobres objetivos e que não fazia mal a ninguém. Mas gente, isso não ia encaixar na obra. Pense comigo, olha o tanto de personagem bom que tinha. O Meruem foi muito bem desenvolvido nesse arco. Curapaika, Killua, Hisoka, a Trupe Fantasma, vocês entendem? São todos personagens com uma história muito complexa e que não eram nem um pouco clichê, vocês entendem? Então, logo após o Gon e o Killua saírem do jogo de Grid Island, eles se encontram com Kaito, que era um antigo aprendiz do Jin, o pai do Gon, aquele que eu falei que foi comprar cigarros, lembram? Então, ele mesmo. Então, Gon começa a admirar Kaito, afinal, ele era um Hunter que conseguira ganhar o seu respeito. Assim, pouco a pouco, Gon começou a enxergar em Kaito uma figura paterna. Embora isso não fique bem desenvolvido no anime, no mangá, se vocês forem ler o mangá, vocês vão reparar que isso é muito bem claro lá. Então, ele se aventura com o pobre homem de cabelos brancos atrás de descobrir um pouco mais sobre as formigas quimera. Até que finalmente o nosso grupo de protagonistas se depara com Pitou, um dos membros da Guarda Real, e Kaito logo nota que nenhum deles tinha nem sequer um pingo de chance contra Pitou. E galera, o Kaito era muito forte. Era muito forte mesmo, não tinha nem sequer comparação com qualquer um deles, com Gon ou Killua, não tinha nem comparação, ele era muito forte. Inclusive, o Killua até chega a citar
se o Kaito era o primeiro Pro Hunter que eles tinham conhecido na vida. Vocês entendem isso? Ou seja, ele era muito pica. Porém, antes que Kaito pudesse falar sequer uma palavra, a Pitou arranca seu braço e deixa Gon e Killua extremamente apavorados com o seu Ren. Gon, em um estado de pânico, começa a liberar seu Nen, porém logo é desacordado por Killua, que a comando de Kaito foge da batalha. Pessoal, a partir daí tinha acabado, o Kaito estava morto, não tinha mais o que fazer. Porém, nessa parte da história, o Gon entra em um extremo conflito consigo mesmo, sabe? Ele pensava que o Kaito estava vivo. Não, ele sabia que o Kaito estava morto, mas ele queria pensar que o Kaito estava vivo. E ele queria reconstruir o Kaito, sabe? Ele queria trazer o Kaito de volta. Mas para isso, aí eles teriam que encontrar a Pitou. Eles bolam um plano totalmente mirabolante para invadir o castelo do rei, até que finalmente o Gon e o Killua se deparam com a Pitou. Porém, a verdade vem à tona, pessoal. O Kaito estava morto e não tinha mais nada o que fazer. Quando o Gon descobre isso, ele entra em um estado tremendo de estresse mental, pessoal, onde ele começa a culpar a Pitou e a si mesmo pela morte de Kaito. Ele começa a pensar que se ele não tivesse ido com Kaito lá para a NGL, ele poderia estar vivo. Só que ele culpa ainda mais a Pitou. E nesse momento, movido por todo o ódio, toda a raiva que estava dentro dele em relação à formiga, ele libera uma quantidade ridícula de Nen e se torna literalmente o ser mais poderoso que Hunter x Hunter já teve. Ô galera, eu falo sério, Gon naquele momento estava muito forte mesmo. Eu acho que o único personagem que poderia bater de frente com ele naquele momento era o Rei Formiga Meruem. Era o único, na minha opinião. Mas aquele poder não ia vir de graça não, pessoal. Para ter aquela força, o Gon sacrificou todo o restante da sua vida. Simplesmente com o único objetivo de matar Pitou. Mas ele não vai só até aí. Ele não só mata a formiga, ele vai muito além. Ele destrói aquela formiga. Pessoal, é uma cena assim de arrepiar, porque você pensa que o protagonista ele é uma criança, sabe? O protagonista tem, sei lá, 11 anos, 12 anos. E você vê ele movido por raiva, vingança, ódio. E é tenso, pessoal, é tenso. Aquilo foi uma atitude de tipo, não era um protagonista que faria aquilo, vocês me entendem? Não é um protagonista. Aquilo é uma atitude de um vilão fazer. Vocês entendem onde eu quero chegar? E no final de tudo, galera, é tão emocionante a hora que o Gon vira pro Killua e começa a chorar, sabe? Porque, tipo, depois de tudo que ele fez mesmo, ele percebe que a vingança não ia trazer o Kaito de volta. Todo aquele ódio, toda aquela raiva, não iria mudar nada do que aconteceu. Enfim, pessoal, é emocionante. Enfim, Hunter x Hunter é uma obra admirável, e isso que trabalhamos nesse vídeo é apenas a ponta do iceberg. Portanto, se quiserem mais vídeos desse anime, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. E também se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Então, obrigado por assistirem o vídeo, galera. Fui!